Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valberli Lima e vou trazer para você mais uma leitura bíblica para a edificação das nossas vidas. Amém? Mas, antes disso, como sempre, se você gostar da nossa leitura bíblica, peço que você venha se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha ou seu arrafe em hebraico, para que verdadeiramente essa leitura bíblica seja distribuída para outras pessoas que querem também fazer a sua leitura. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Vamos estar agora passando a nossa vinheta. Glória a Deus. Vamos estar passando agora o nosso roteiro bíblico do dia de hoje. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Verdadeiramente é isso, né? Porque Deus, Ele simplesmente pode todas as coisas. E nós vemos que Davi, ele ali escolheu errado, quando ele quis cair na mão de Deus. E ele teve que se arrepender e correr atrás, porque senão tudo que ele tinha seria destruído, que era exatamente o seu povo. Mas, para a leitura de hoje, dia 5 de novembro de 2022, teremos 2 Timóteo, capítulo 1, livro do profeta Jeremias, capítulo 5 e 6, e estaremos lendo também Salmos 121. Amém? Glória a Deus! Glorificado é o nome de nosso Senhor. Então, uma excelente leitura bíblica para você no dia de hoje. Segundo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de quem sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. E, recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não tenho vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder
de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. Bem sabes isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviço prestou em Éfeso, melhor o sabes. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas ruas, praças, e a ver se podeis achar um homem, se alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. E ainda que digam, vi o Senhor, de certo, falsamente juraram. Ó Senhor, acaso não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, porém não lhes doeu. Consumiste-os, porém recusaram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, recusaram-se a voltar. Então disse eu, deveras eles são uns pobres, são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem justiça do seu Deus. Irei aos grandes, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas aqueles de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos o destruirá, um leopardo vigia contra as suas cidades. Todo aquele que delas sair será despedaçado, porque são muitas as suas transgressões e multiplicadas as suas apostasias. Como poderei perdoar-te, pois teus filhos me abandonaram a mim e juraram pelos que são deuses, quando eu os tinha fartado?
adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Como cavalos de lançamento bem nutridos, andavam rinchando, cada um a mulher do seu próximo. Acaso não hei de castigá-los por causa destas coisas, diz o Senhor? Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, e a palavra não está com eles, assim se lhes fará. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto proferiste tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá. Eis que trago sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, disse o Senhor. É uma nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão os teus rebanhos e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e as tuas cidades fortificadas em que confias, abatê-la-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final? E quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e proclamai-o em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenanças eterna, que ele não pode passar. Ainda que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer. Ainda que bramem, não a podem ultrapassar. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã como a tardia, a seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo. Por isso se engrandeceram e enriqueceram.
engordaram-se, estão nédios, também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer o castigo por causa destas coisas? Diz o Senhor. Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim do meio de Jerusalém. Tocai a buzina, ecoa, e levantai o sinal sobre Bet-Haquerem, porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, uma grande destruição. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu a exterminarei. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela as suas tendas em redor e apacentarão, cada um no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as suas árvores, e levantai uma tranqueira contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Sê avisado, ó Jerusalém, para que não me aparte de ti, para que eu não te faça uma assolação, uma terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: na verdade, respingarão o resto de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vidimador aos ramos. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio, nela não tem prazer. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derrama-o sobre os meninos pelas ruas e sobre a assembleia dos jovens. Também porque até o marido com a mulher serão presos, e o filho com que está cheios de dias. As suas casas passarão a outros, como também os seus campos e as suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidamente. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura se envergonharão por terem cometido abominação? Não,
de maneira alguma, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu vos visitar, serão derribados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas disseram: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tua terra, eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e quanto à minha lei, rejeitaram-na. Para que, pois, me venha um incenso de Sabá, ou a melhor cana aromática de terras remotas, vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos, juntamente o vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a notícia disso, afrouxam-se nossas mãos, apoderam-se de nós angústias e dores, como as de parturiente. Não saibais ao campo, nem andais pelo caminho, porque espada do inimigo, espanto há por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, envolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, em pranto de grande amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por acrisolador examinador te pus entre o meu povo, para que proves e examine o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnia. São bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o folho se queimou, o chumbo se consumiu como o fogo. Debalde continua a fundição, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamam, porque o Senhor os rejeitou. Livro de Salmos, capítulo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que te guarda, a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal,
Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Você que ficou até agora, nós agradecemos por você, né? E queremos que, se você está necessitando de uma oração, de uma intercessão, coloque aqui nos comentários, tá bom? Coloque aqui nos comentários. Peça a Deus, porque a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, né? Então, quando você pede a Deus, Deus verdadeiramente entra com providência na sua vida, lhe ajudando, lhe confortando em todos os momentos da vida. Como diz a própria palavra, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Também quero te pedir, né, que você gostou da leitura bíblica, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha, o seu arrasto. Isso é um mínimo, né, que podemos fazer, como podemos dizer assim, de graça, né, para que o nosso canal possa alcançar mais vidas, o Evangelho da Paz possa alcançar mais pessoas. O que o mundo precisa é da palavra de Deus. Vemos quanto ensinamento nós tivemos nesta palavra. Quantas coisas maravilhosas Deus falou conosco nessa nossa leitura. E as coisas que não são necessárias, elas simplesmente não aparecem na nossa mente. Já observou isso? Deus direciona exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Hoje, nós precisamos de consolo. O povo de Deus precisa de consolo. Quero dizer para vocês que o consolo do Espírito Santo, ele é muito forte. Ele é poderoso. O consolo do Espírito Santo, ele é poderoso no homem e na mulher de Deus. É por isso que o homem e a mulher de Deus não se desespera, não se desanima, continua firme no caminho. Sem o Espírito Santo de Deus, os apóstolos teriam desistido de continuar a pregação do Evangelho naquele tempo em que havia espadas, em que o povo era queimado vivo, o povo de Deus. Claro que Deus deu o refrigério, que Deus fez tudo para que a palavra fosse pregada, mas os homens e mulheres de Deus que se colocaram à frente, que puxaram o barco, eles foram consolados. Não confiai em homens, não confiai em carros, não confiai, nós temos que confiar no nosso Deus, porque Ele é, podemos dizer assim, aquele que zela pela sua palavra. Existe uma quantidade, né, de iniquidade, existe um tempo de maldade e de perversidade que as pessoas vão fazendo, mas quando chega aquele limite, é arrancado pela raiz. É a palavra de Deus. Não posso dizer. De repente nós queremos parar com a maldade, com a iniquidade, mas ainda não chegou o momento certo de nosso Deus. Quando chegar o momento certo, aquilo vai ser exterminado, acabado. Temos que entender isso. A pessoa que se afoba, a pessoa que tenta resolver com suas próprias mãos, nunca conseguirá nada. Nós podemos olhar a palavra de Deus ali, no momento em que o povo tentava de todas as formas manter um sistema sacerdotal. Voltemos aos anos 70 da era cristã, ali quando o templo foi destruído.
que foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: não ficarão pedra sobre pedra. Mas não podia. O templo era enorme, o templo era gigantesco, pedras que pesavam toneladas e toneladas. Como aquelas pedras poderiam cair dali? Realmente impossível. Realmente impossível. O que Jesus estava falando não batia na mente daqueles homens, não batia na mente daquelas mulheres, não batia na mente daqueles sacerdotes. Eles estavam empurrando com a barriga o seu sacerdócio, o seu sistema ali. Acreditavam que Deus poderia os livrar, mas eles estavam longe de Deus. A visitação já tinha sido feita. Meu irmão, Jesus já tinha passado. E nada fizeram para tentar pelo menos reconhecer a visitação de Deus naqueles dias. Jesus até chorou, porque ele queria proteger o seu povo, como a galinha protege os seus pintinhos. Mas o martelo estava sendo batido. As coisas estavam sendo determinadas. Nada que é de Deus é em vão. Se hoje nós temos uma consciência de nosso Deus verdadeiro, bendita é a nação em que o Deus é o Senhor. Bendita é a nação em que o Deus é o Senhor. Mas Deus é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, é um Deus de amor, é um Deus que está sempre conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Temos hoje o Espírito Santo, aquele que nos consola, nos ajuda, nos faz entender muitas coisas. Mesmo que nós vejamos que as coisas estão estranhas, mas muitas coisas estão sendo profetizadas, estão sendo ali mostradas para nós. Quando vires o abominável no lugar santo. O abominável no lugar santo. Temos que ter cuidado, temos que observar a palavra de Deus. Porque Deus tem toda a sua maneira de pensar. Deus não pensa como o homem vê por fora e Deus vê pelo coração. Então Deus está vendo as coisas muito além. Deus está vendo as coisas que já aconteceram. É incrível. Quando Deus fala, é porque Ele já foi lá, já voltou e trouxe a visão para você, porque já aconteceu. É impossível ao homem fazer isso, porque o homem vive numa situação temporal. Olhe para as pessoas, olhem para mim. Peguem uma foto do passado, como eu era lindo, era bonito. Você era uma mulher jovem. Agora, o que você é? Você é jovem? É bonita assim? Não é. Nós temos aí nos shorts, nas redes sociais, aquele sistema ali, né? É que coloca a pessoa velhinha e a pessoa vai se transformando, voltando até ser nova de novo no passado. Ou bota uma pessoa jovem, bonita, ela vai ter até aquele caco de pessoa realmente indo embora. Então, nós temos que entender isso, meu amado, minha amada. O tempo é o melhor dos mestres, mas acaba matando todos os seus discípulos. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente. Nós, com certeza, iremos entrar no livro de história. A história dos desconhecidos. A história daqueles que ninguém vai querer saber de nada. As pessoas só querem saber das celebridades.
aquele realmente foi uma pessoa que nós temos que ler. Esse aqui, deixe para lá. Deixe esse cara para lá, não simplesmente fez nada, não nos ajudou em nada. Então, deixe ele. Não é assim que funciona. Mas sempre tem os bastidores, as pessoas que trabalhavam, as pessoas que levaram o cafezinho, né? As pessoas que tratavam ali os copeiros do rei. Vocês se lembram dos copeiros do rei? Os copeiros do rei, que levava comida. Era a pessoa de maior segurança, porque todos nós temos que comer. E aquele copeiro, ele simplesmente, ele dava a primeira garfada da comida do rei, porque o rei poderia ser envenenado. Eu tenho que lembrar você que esse mundo hoje está um mundo sinistro. Lastobenar, semenai, coisas estranhas aconteceram. Nós temos aí a morte da rainha Elizabeth. Quem se lembra da morte da rainha Elizabeth? Ninguém se lembra mais da rainha Elizabeth. Mas é um sinal forte, né? Uma mulher que comandou aquele país. E como está o país hoje, ali, a Inglaterra? Hoje está se mudando, né? Os que comandam estão tontos, estão perturbados, não estão sabendo exatamente o que está acontecendo. Como a presença de um bom líder faz a diferença, né? Lá, Bastobenai, a presença de um homem que verdadeiro, uma mulher verdadeira que verdadeiramente, né, tem a liderança. Mas é desse jeito. O mundo hoje, né, vive em situações complicadas. Mas ninguém quer saber da palavra de Deus. Verdadeiramente é assim. O que faz uma pessoa melhorar? O que faz uma pessoa ser transformada? Nós vemos que homens e mulheres hoje que estão pregando a palavra saíram do lamaçal de lama, como diz a palavra, e Deus colocou uma rocha e firmou seus pés sobre essa rocha. E hoje pregam a palavra, e hoje mostram verdadeiramente de onde vieram. Mas se a pessoa não não mudar, querer continuar praticando a iniquidade, cada vez mais aquilo vai acumulando, vai chegar o limite que Deus acabou para você. Acabou. Então, nosso Deus é um Deus que requer de nós mudança. Talvez nem eu, nem muitos ainda alcançaram, né, a medida certa, como o apóstolo Paulo fala, para que nós venhamos a verdadeiramente encontrar o nosso Deus. Porque nós sempre esperamos encontrar nosso Deus depois da morte. Depois que eu morrer, vou encontrar Deus. Ninguém sabe disso. Ninguém até hoje voltou fisicamente, diz assim, não, eu morri, fui enterrado ali, fiquei mais de 4 dias. E hoje estou aqui para contar. Ninguém. O único que fez isso foi o Senhor Jesus. Mas a morte de Jesus não foi uma morte simples. Foi uma morte massacrada. Ele foi massacrado, foi pisado, foi moído, para que ele pudesse verdadeiramente cumprir o que estava na palavra de Deus. Eu estou me estendendo mais porque Deus está tocando no meu coração sobre isso. Para que diga para você, ó, tenha fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. O que você espera? Você espera coisa boa para o nosso país? Espera, que você vai ver. Porque Deus é o Deus da fé. Não está vendo nada? Espera na fé as coisas que se esperam. Pois Deus sabe de todas as coisas. Talvez não seja nem na nossa época. Não, vai ser na época dos nossos filhos, dos nossos netos.
faz parte do jogo, como nós falamos. Tempo. Nós temos um tempo determinado. Deus não tem tempo determinado. O tempo dele é eterno. Mas nós temos um tempo determinado. Ok? Meu querido, minha querida. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam aqui de apoiar o nosso canal. E se inscreva. Toque o nosso sininho. Deixe aí o seu arrasto. Deixe o seu pedido de oração. Participe. Participe. Quem sabe, né? Nós poderemos verdadeiramente conversar cada vez mais. E que Deus esteja nos iluminando, né? Que Deus seja luz para os nossos caminhos. Nós precisamos da luz de Deus nas nossas vidas. Fique na paz, que Deus os abençoe. Até a nossa próxima leitura bíblica. Amém?